Tô aqui hoje com o Lucas Montano, meu colega de CrossFit aqui na Holanda. Fui conhecer ele aqui faz alguns meses. O João me chamou para bater um papo com ele e tomar um chimarrão, porque ele no mês de setembro fez um desafio que era postar um vídeo todos os dias no YouTube. E aí durante esse desafio o pessoal começou a mandar algumas perguntas para ele, e uma das perguntas era justamente sobre trajetória de carreira de um programador e como um programador pode fazer para vir morar na Europa. O bate-papo oficial tem 44 minutos, tu pode acompanhar lá no canal do João, mas eu recortei aqui um trecho que fala bem sobre a minha trajetória de carreira, desde do meu primeiro projeto até chegar aqui na Holanda, beleza? Espero que vocês gostem do bate-papo, e se quiser acompanhar o bate-papo completo, o link tá aqui na descrição. Então, quem sabe tu pode contar um pouquinho do teu background, já que tu começou, onde é que tua carreira como programador deu início lá no passado. Eu comecei com VB6, se até programador tá escutando sabe, esse cara é velho. Não, eu não sou tão velho, mas eu comecei novo na programação, na época nem tava pensando em carreira, tipo assim. Então eu comecei com VB6 em casa, brincando, e aí do VB6 fui para PHP, comecei a desenvolver sistemas web, sites, e o meu primeiro freela, mais ou menos, veio quando eu tinha 17 anos, eu estava para entrar na faculdade, foi o meu primeiro freelance. Então eu comecei na carreira de desenvolvimento mesmo, prestando serviço, digamos assim, como freelance. E aí, depois disso, o Lucas estava me contando que do tempo entre os 17 anos e os quantos anos tem hoje, Lucas? Eu vou fazer 30 esse ano. Então, em 13 anos de carreira até agora, teve muita coisa que aconteceu, teve empresa aberta, teve trabalhando em startup, trabalhando em corporações gigantes, abrindo empresa de novo, trabalhando fora da área de programação. Como é que foram essas mudanças? Quais foram as partes que mais te impactaram, que mais te marcaram nesse tempo? Eu acho que, tipo assim, como programador, uma das coisas massa de ser programador é que a gente pode criar nossos próprios produtos, né? Tu pode simplesmente, tipo assim, eu tenho essa ideia e eu quero botar ela no ar, quero dar vida a essa ideia. Então, durante a minha história, as coisas que mais me marcaram, na verdade, foram os momentos que eu tive que largar essa ideia. No momento que, tipo, essa ideia surgiu, ela nasceu, ela se desenvolveu, ela ganhou tração, e agora tem que tomar a decisão de matar ou não essa ideia, né? Quer dar um pouco mais de contexto para eles sobre o que aconteceu exatamente? Eu acho que alguns deles provavelmente conhecem a tua empresa. Então, cara, a primeira empresa que eu fundei foi em 2012 e ela chamava Mulab, né? E por que eu fundei ela? Porque eu estava trabalhando lá, como eu falei, como programador PHP, sistema web, e eu estava muito afim de saber como é que eu colocava um aplicativo dentro do celular. Eu tinha comprado meu primeiro smartphone, primeiro Android. Eu sei, cara, como é que isso funciona, como é que esse app veio parar aqui dentro de um device. Eu só estava acostumado tipo, a subir um website e tal, mas, cara, provavelmente aqui não é só subir um website, é diferente, é alguma coisa diferente. Daí eu comecei a estudar e eu entrei no site oficial do Android. Na época não tinha ainda português, tudo em inglês lá. Meu inglês não era avançado, mas eu tinha feito alguns cursos quando eu era pequeno, tipo assim, quando criança. E eu comecei a traduzir a documentação e aprender. E, cara, foi isso uma das coisas que me possibilitou aprender, porque naquela época as documentações chegavam primeiro em inglês, demorava um tempo para a galera traduzir para te poder aprender aquilo, né? Eu comecei a aprender desenvolvimento Android em casa dessa forma e comecei a construir meu próprio aplicativo. Não tinha cursos online, tinha lá o apostilando lá para baixar o apostila, mas não tinha de Android ainda naquela época. Vai pro Google e resolve. Vai pro Google, cara, e começa o teu próprio projeto, porque senão tu só fica lendo e tá aí. E aí? E quando é que isso vai parar dentro do celular ali? E eu comecei a criar meu próprio aplicativo, isso em 2011. E trabalhando de manhã e da tarde como desenvolvedor web, que já não era o que eu queria fazer. Mas não tinha mercado de mobile ainda lá no Rio Grande do Sul, pelo menos, em 2012 ali. Em 2012... Tem que pagar conta. Oi? Tem que pagar a conta, segue fazendo. Tem que pagar as contas, segue fazendo o que paga os teus boletos e depois, na hora vaga, faz o que tu gosta. E foi isso que eu fiz até que eu girei a chave. Falei, não, agora eu vou abrir minha própria empresa, chamava Mulab, e a gente vai desenvolver aplicativos. Os nossos aplicativos e para terceiros, porque o mercado vai começar agora no Brasil a querer também gerar aplicativo. E foi isso que eu fiz. Então eu abri a Mulab para trabalhar com o que eu gostava. E essa foi a primeira empresa que eu abri, desenvolvimento de apps. E na época era muito interessante, cara, porque toda empresa que vinha fazer orçamento com nós, ela vinha com aquela ideia, tipo assim, eu preciso ter o meu website no celular.
E os caras só queriam pegar o website, o que eles tinham no website, e colocar dentro do aplicativo. Ctrl+C, Ctrl+V, coloca ali dentro. Só que não é bem assim, porque tu usa um aplicativo, é diferente quando tu tá em casa e acessa um site, né? E eu tive que começar a desenvolver assim, não, cara, e é diferente, como é que eu tenho que entender o usuário, como é que eu crio um produto para o usuário. Então, além de ser o desenvolvedor, eu tinha também que ser a parte de produto, porque o cliente que estava me pedindo... Não entendia. E ele não sabia o que ele estava pedindo. E aí, como eu fiz sistema de informação, eu sabia um pouco de análise, assim, de requisitos, digamos. Também, o cara só aprende na prática, né? E na prática, eu comecei a botar aplicativo no mercado e ver o que as pessoas gostavam ou não. E aí, levava esse feedback para o cliente, falava, cara, isso aqui não vai dar certo. Não, às vezes que eu quero, eu tô te pagando para isso, cara. Isso aqui não vai dar certo e muitas vezes tu tinha que fazer o que o cliente estava pedindo, mesmo sabendo que ia dar errado, né? Dá problema. E isso foi assim de 2012, 13, mais ou menos 2014, talvez eu me perca nas datas porque eu sou horrível em data, mas a janela foi mais ou menos assim uns 2 anos nisso, fazendo serviço para terceiros, até que a gente conseguiu um contrato primeiro, que a gente pegou assim... eu ia trabalhar dentro da empresa, eu já não ia mais prestar freelance com a empresa, mas eu ia trabalhar alocado. E eu trabalhei na Superplayer, né? Que é uma startup lá do Rio Grande do Sul, é tipo o Spotify. E na época eles estavam passando uma transição lá na empresa, eles precisavam que o aplicativo que era feito em PhoneGap fosse escrito em nativo. E era o meu background, né? De fazer aplicativos Android nativo. E eu fui pra lá ajudar eles com isso, e aí foi quando a primeira vez que eu vi assim... num ambiente massa, tipo assim, rápido, ágil, com um investidor colocando objetivos, então aquilo que tu criava não era só assim, vamos criar por criar, não. Tu tem um objetivo a atingir e é tudo métricas, tu tem que quantificar tudo e tem que saber se o usuário está gostando ou não e não só a tua opinião como desenvolvedor de que isso é bom ou se é ruim, né? Ambiente de startup que as coisas funcionam, que as coisas vão rápido e tu tem que entregar resultado e tu vê teu resultado sendo posto em prática. Essa é a melhor parte, na verdade, ver o teu resultado, o teu esforço sendo convertido no prazer do usuário, ali na avaliação do usuário, ou ele passou de escutar a música durante meia hora, agora está escutando 2 horas a música e tu sabe que foi uma funcionalidade que tu implementou, sabe? Então isso é muito legal. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Porque até então ou era eu criando meu próprio aplicativo ou eu criando aplicativo para terceiros através dessa empresa de consultoria e freela, basicamente. Então, cara, depois disso eu recebi uma ligação da HP para trabalhar como arquiteto de soluções móveis lá na HP Enterprise em Porto Alegre. Então, para quem conhece a HP Enterprise Porto Alegre, eu não sei, eu acho que eles até encerraram lá o polo que eles tinham no Tecnopuc, mas eles atendiam grandes empresas para desenvolvimento de projetos. Então eu não trabalhava com impressora, com uns devices, eu trabalhava com projetos lá na HP. Quando der problema na impressora eu vou te ligar, Lucas. Não sei consertar a impressora. Quebrou. Não. Essa é a primeira pergunta que qualquer desenvolvedor recebe quando a tia descobre que tu é programador, né? Arruma minha impressora. A internet não funciona. E aí eu tive um contraste, tá ligado? Porque eu vim de um ambiente de startup para um ambiente mega corporativo. E aí eu não consegui lidar muito bem com esse choque cultural. E teve uma parte de transição lá que eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar com produtos numa empresa muito massa lá do Sul, uma das maiores redes de emissoras de televisão do Rio Grande do Sul. Ok. E aí eu fui trabalhar lá, né? Fiz todo aquele processo seletivo, ia ser meu CLT, não ia ser contrato, ia ser tipo CLT mesmo. Sim. E tal, ok, vamos para esse CLT, mas vamos trabalhar com produto, e era isso que eu estava buscando, trabalhar com produto, mesmo que não fosse uma startup ou algo assim, eu ia trabalhar com produto. A gente ia desenvolver a parte digital lá do jornal e outros produtos que a empresa estava empurrando para o mercado. E cheguei lá no meu primeiro dia de trabalho, tem até um vídeo, eu não sei se tu sabe, eu cheguei lá, gravei um vídeo esses dias falando sobre isso, eu fui demitido no meu primeiro dia de trabalho. E cara, não foi culpa minha, eu não derrubei nenhum servidor, eu não fiz um delete sem where, eu não fiz nenhum problema. E cara, eu cheguei lá e tava tendo um maior evento assim, com cerveja, cara, isso aqui, ó, olha o clima de startup. Vi um cara palestrando, a galera bebendo, e eu lá na cela de espera, esperando pra me chamarem, né? Pra me passar onde é que eu ia trabalhar. E o cara me chamou lá e falou, cara, é o seguinte, a gente tá encerrando aqui, tipo, o polo e tal, esse evento aqui, na verdade, a gente tá comunicando a galera
que a gente está encerrando o polo aqui no Tecnopuc e todo esse setor vai fechar e tal. Então, basicamente, o CNPJ que estava me contratando, tipo, a parte dessa grande empresa que estava me contratando estava sendo encerrada. É um planejamento maravilhoso, né? Tu vai contratar a pessoa no último dia da empresa. E aí, cara, eu falei assim, tá, tô desempregado, eu saí de uma... Ok, não era o que eu gostava de fazer, prestar serviço, ainda mais dentro de uma big corporate, como a HP, mas eu tô desempregado e agora o que eu faço? Eu volto pra lá, e aí o meu ex-chefe me ligou e falou, cara, se quiser voltar, pode voltar. Só que eu falei, tá, mas eu não tava feliz aí, daí eu vou agora ter que fingir pro cara que eu tava feliz lá pra voltar pra lá, pra não fazer nada, pra não render, pra não entregar o que os caras me esperam, o que os caras me pagam pra fazer, não ia me fazer feliz, tá ligado? E eu decidi, cara, vamos ver o que dá, vamos ver uns projetos que eu já tinha tocado. Então eu tinha esse aplicativo, que foi meu primeiro aplicativo, que eu tinha criado em 2011. E na época, quando eu tive esse problema, o aplicativo já estava tipo 600 mil downloads, tipo, já estava ganhando uma atração, estava dando uma grana e tal de assinatura, mas eu nunca foquei nele, tipo assim, vamos otimizar isso aqui, vamos aumentar a receita, né? Acho que nesse caso uma coisa legal que o Lucas fez é que ele queria trabalhar com desenvolvimento de app, mas lá em 2011, 2012 não tinha muito mercado a respeito. Isso. Para contratar ele para desenvolver um aplicativo, então o que tu faz? Tu não pode desenvolver então o que tu faz se ninguém te contrata? Tu faz teu próprio aplicativo. Tu faz teu próprio aplicativo. Nas horas vagas, tu vai lá e cria o teu próprio produto. E aí tu desenvolvia nas horas vagas e aí tu resolveu então depois de sair da HP voltar a focar nesse aplicativo. Sim, porque eu saí da HP, fui para essa empresa, fui demitido no primeiro dia, estava desempregado, o que eu faço? Vamos dar um pouco de foco nos projetos, eu tinha uma grana guardada por alguns meses, vamos focar nesses projetos, então vamos ver o que dá. E aí eu encontrei o Felipe Alvarenga, foi meu primeiro sócio na Planejei, que foi a empresa que eu vinha a cofundar em 2015. Então era uma empresa, a gente ajudava brasileiros a organizar suas finanças e conquistar um objetivo. Então todo o nosso foco no aplicativo era, tipo, tu diz pro app qual era o teu objetivo de vida, o que tu queria fazer, uma grande viagem, aquisição de alguma coisa, ou terminar os estudos, tu conecta a tua conta bancária, a gente entra lá, categoriza tudo pra ti, vê quanto que é o teu objetivo, quando é que tu quer concluir ele, e faz o cálculo para ver se tu vai guardar o suficiente ou não para atingir aquele objetivo. Se tu não vai guardar, ao longo do caminho a gente ia te dar dicas e tal de como melhorar isso. Então essa era a ideia que a gente criou juntos, e eu conheci o Felipe Alvarenga porque ele estava trabalhando no Tecnopuc também. Então todo aquele ambiente ali, embora, ok, eu não gostava, eu não estava muito afim de trabalhar com serviço na HP, mas eu estava num ambiente massa lá do Tecnopuc que me possibilitou conhecer outras pessoas, né? Então foi essas conexões que eu fiz naquela época que fez eu abrir, cofundar a Planejei. Acho que isso é outra coisa legal de mencionar aqui, que muita gente acaba fugindo de lugares porque não está feliz com o trabalho, mas sempre tem algum ponto positivo que tu pode tirar, né? Então, tu ter pessoas boas ao teu redor, tu ter coisas bacanas acontecendo junto do teu lado, acaba te dando muita ideia e te criando contatos e um network que te ajuda depois a fazer coisas acontecerem. E outra coisa bacana, assim, de aprendizados, né, quando eu criei esse projeto, foi que tu chama pessoas boas para trabalhar contigo e a tua responsabilidade aumenta ainda mais, né? Porque agora essas pessoas pediram demissão das suas empresas, vieram trabalhar contigo como sócio ou como colaborador, não importa, mas estão ali, tipo, também tomando a decisão por algo que tu vendeu para elas, né? Da visão que tu tinha, no caso eu e o Felipe tínhamos da visão do projeto, então a responsabilidade só aumentava. E a gente recebeu o nosso primeiro aporte financeiro, foi pela aceleradora Oxigênio de São Paulo, que tem dois grandes investidores por trás, tem a Porto Seguro, a seguradora, e a Plug and Play, lá do Vale do Silício, que é uma aceleradora também. Então a Plug and Play e a Porto Seguro criaram essa Oxigênio, essa outra aceleradora em São Paulo, e a gente foi passar 3 meses lá para fazer toda a integração e tal, e receber o aporte financeiro. E aí a empresa começou a crescer, a Planejei, e a gente tocou ela por mais 2 anos e meio, 3 anos. A gente captou mais uma rodada ali intermediária com investidores anjos, mas não conseguimos capital suficiente para manter o serviço com a qualidade que ele precisava ser mantido, porque a gente estava lidando com informações financeiras, né? E aí veio a segunda vez que eu tive que tomar a decisão, junto com meus sócios, encerrar o projeto que a gente tinha criado, né? E aí foi outros aprendizados que vai muito além do técnico como programador, né? E aí, cara, pra mim, nesse momento, eu estava há 2 anos e meio focado em captar investimento para a empresa, fazer pitch,
A gente foi, tipo, pro México, viajamos, cara, muitos lugares para conseguir investidor para manter a empresa rodando. E eu tinha largado o código, né, por 2 anos quase. E aí, o que tu é agora? Tu é um programador? Como é que tu vai conseguir um emprego de empreendedor no mercado? Não, como é que tu vai pagar tuas contas, né? E aí vem todas aquelas dúvidas, né? Será que eu consigo me realocar no mercado como programador? Porque já está há 2 anos, tecnologia em 2 anos voa, né? E aí uma das formas que eu achei, de novo, conexões, contatos, networking, que é uma das coisas mais importantes para qualquer área que tu atue, para tecnologia principalmente. E isso é um erro, né? A gente pensa assim, cara, eu vou ser o melhor programador, porque é técnico, né? Tu é um cara especialista. Mas sem conexões, o teu caminho vai ser muito mais difícil. E para ter conexões, tu tem que falar com as pessoas. Então, isso é muito importante, você não pode esquecer disso, e isso vai ser importante aqui também. O cara pensa, não, na Europa também é meritocracia, tipo, se tu é bom, tu vai ser reconhecido. Se tu é bom, tu vai ser reconhecido se alguém sabe que tu existe. Se for conhecido primeiro, né? Exato. Ser conhecido para ser reconhecido. E aí na época eu tinha amigos que também estavam tocando uma empresa de desenvolvimento de aplicativos, e eu fui trabalhar com eles num projeto para grandes empresas, que eles tinham projetos fechados para essas grandes empresas, fora do Brasil. Então era a primeira vez que eu estava falando inglês no meu ambiente, era por Skype e tal, era videoconferência em inglês, mas a gente tinha reuniões diárias em inglês com essas empresas. E eu tinha a oportunidade também de voltar a programar. Então casou ali 2 coisas que eu queria fazer, eu queria voltar a praticar meu inglês e também a voltar a programar. E eu fiz isso. Daí quando eu estava fazendo isso, eu recebi uma proposta de emprego para ser Business Development na Axor, que é uma das maiores empresas de cybersecurity, que é lá do Rio Grande do Sul. E aí o Fábio, que é o diretor, ele tinha sido meu mentor na Planejei, nosso mentor lá, e ele me chamou para trabalhar com Business Development, porque ele queria criar novos produtos digitais lá, e minha skill de programador e empreendedor vinha muito... Casava bem. E cara, eu estava muito feliz com a proposta, então eu gostava muito do ambiente da Axor, eu gostava muito dos produtos deles, e eu gostava muito de empreender. E aí eu tô aqui há meses voltando a programar porque eu quero me realocar no mercado e agora eu recebi essa outra proposta para não ser mais programador. O que eu faço, cara? E eu fiquei muito confuso, mas eu aceitei a proposta. Então voltei a ser empreendedor, mas agora dentro de uma empresa, e aí eu fiquei muito confuso, cara. E foi o momento mais confuso, digamos assim, da minha carreira. Eu não consegui, tipo, digerir ainda o que me fez sair do Brasil naquele momento. Mas eu e a Sara, a gente já tinha, a minha esposa no caso, a gente já tinha planos de sair do Brasil em algum determinado momento, né? Ela estava se formando em odontologia lá no Brasil e em algum momento deu um estalo em mim e, cara, vamos buscar oportunidade para morar fora do Brasil. E uma das maneiras de fazer isso era vir tecnicamente como programador. E aí eu cheguei aqui na Holanda, conheci o João, estou aqui falando com vocês agora. Eu acho que mais um ponto bacana de colocar aqui é que muita gente entra com perguntas do tipo: eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei o que fazer amanhã porque eu trabalhava com uma coisa e agora não quero mais trabalhar com isso. Ou eu não sei do que eu gosto, eu não sei qual é a minha paixão, eu não sei o que eu quero fazer. E eu acho que todo mundo passa por isso, já passou, vai passar de novo. Tu acabou de explicar que em 13 anos tu foi programador, depois tu virou empreendedor, depois tu voltou a programar, depois tu virou empreendedor de novo. Aí tu tentou voltar a entender como é que funciona código de novo, aí fez isso por um período, depois tu foi trabalhar com BizDev pela primeira vez, e aí quando tu estava fazendo isso por um tempo, não, eu acho que vou pra Holanda e vou voltar a ser programador. E agora tu tá aqui, eu imagino que, se não é o caso agora, provavelmente daqui a algum tempo tu vai pensar de novo, será que é isso que eu quero fazer mais da minha vida? O que eu devo fazer? Exatamente.